Oi, seja muito bem-vindo ao programa Top Gospel. Estamos na rubrica Chipacana, onde contamos com a participação especial do pastor Antônio, ele que já faz parte mesmo da casa. Vamos neste momento cumprimentar o pastor. Bem-vindo, pastor, e shalom. Shalom, amada irmã Helena, shalom, Igreja de Cristo em Moçambique. É uma grande oportunidade para nós virmos na sua casa neste dia, para juntos podermos cultuar numa altura em que está mais do que claro que o juízo de Deus está na terra e as nações da terra podem confirmar que Deus visitou poderosamente a elas com este tremendo juízo do coronavírus, que é uma trombeta muito alta que anuncia que nós estamos muito próximos do dia em que a trombeta vai soar aqui bem alto e os céus se vão abrir e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e aqueles que vivem uma vida de santidade, separada da decadência moral dos dias de hoje, separados do falso evangelho que não repreende pecado, separados do desvio, vão ser arrebatados para juntos estarem com o Senhor. Então, este coronavírus que nos pôs em casa e fazermos cultos em casa, é uma trombeta de Deus que anuncia este tempo. Então, fica aí e juntos vamos poder dar louvor e adoração ao Senhor. Shalom. Pastor, qual é a escritura base para hoje e o tema? Amada irmã Helena e Igreja de Cristo em Moçambique, hoje teremos como tema o juízo de Deus tem um dia marcado e nós teremos como escritura de base o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Neste momento, 1 Coríntios, capítulo 4, 5. Convidar a todos para que se juntem a nós, corra mesmo para buscar a sua Bíblia para o nosso culto, corra também para buscar o seu bloco de anotações para anotar os versículos, assim é que aqui irão ficar, mesmo para a sua leitura diária e também para o nosso crescimento espiritual, todos nós. Vamos passar para a leitura, 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julgueis antes do tempo, esperem que o Senhor venha. Ele revelará pela luz as coisas que agora estão escondidas na escuridão e mostrará as intenções que estão nos corações das pessoas. Então, cada um receberá de Deus a honra que merece. Amém. Amada irmã Helena, é muito poderoso quando nós podemos iniciar este culto desta forma, falando, primeiro deixando claro, porque quando ele diz aqui em 1 Coríntios 4, versículo 5, ele diz, portanto, nada julgueis antes do tempo. Então, isto pressupõe que existe um tempo em que o julgamento terá que ser executado. Isto pressupõe que é um tempo dentro da linha do tempo profético de Deus, em que o julgamento de Deus terá que ser executado. Então ele está a dizer, você pode ver as pessoas fazerem tudo o que querem fazer, viverem do jeito que querem viver, fornicam, não morem, mentem, não morem, roubam, não morem, estão no adultério, não morem, e fazem falsas profecias, não morem. Ele diz, não se preocupe, há um tempo determinado, então não seja a minha pressa ou a tua pressa de fazer um julgamento, porque quando o dia do julgamento chegar, ele vai chegar, ele diz, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, as intenções dos corações. Por quê? Porque existe um dia, o dia da verdade, em que o Senhor, Ele próprio, virá como fogo, em que o Senhor virá expor os corações, porque os nossos corações podem guardar muita hipocrisia. Nesse dia, Ele virá expor, e nós ainda voltaremos para isso, por que que nós nos vestimos, por que que nós andamos, por que que nós edificamos, por que que nós estudamos, por que que nós pregamos. Ele há de vir e expor as intenções que estão dentro dos corações. Então, você poderá ver que o julgamento de Deus tem um dia marcado dentro do calendário profético de Deus, em que ninguém vai ser capaz de se escapulir desse dia. E ele vem, como está escrito no primeiro, aqui em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, eu posso ler rapidamente apenas o versículo 14, nesta poderosa visão de João em Patmos, quando ele vê Jesus Cristo se apresentando, vê como é que ele diz, no versículo 14 ele diz, e a sua cabeça
e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Então você pode ver que quando Jesus Cristo vier para vir executar o juízo, já não virá mais como um bebezinho que nós vimos na manjedoura de Belém. Ele virá com características terríveis, características temíveis. João está olhando para o mestre que ele conheceu, mas ele começa a descrever essas características, diz que os seus olhos estão expelindo fogo. Então você pode ver que Jesus Cristo que vai aparecer no juízo não é o Jesus Cristo que nós conhecemos, que vinha discutir com os fariseus, que vinha pregar, eles diziam que ele é mentiroso, é falso profeta, cuspiram na cara dele, bateram, levaram para a cruz e o crucificaram. É outra conversa. Esta, ele diz, não tenha pressa, não se apresse, porque vem um dia do julgamento, e neste dia do julgamento as coisas ocultas do coração vão acontecer. Existe um julgamento que vai acontecer no trono branco. Veja no Apocalipse aí mesmo onde estás, Apocalipse capítulo 20, pode ler para nós do versículo 11 até o versículo 15. Este é o julgamento do trono branco. Veja o que é que vai acontecer. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, poderá ler do versículo 11 até o versículo 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. Diante da sua presença, a terra e o céu desapareceram completamente e nunca mais foram encontrados. Vi também os mortos, os importantes e os simples, que estavam em pé diante do trono. Vários livros foram abertos e ainda outro livro foi aberto, isto é, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. 13, 14. O mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os seus mortos. E eles foram julgados, um por um, de acordo com as suas obras. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E aquele que não tinha o seu nome escrito no livro da vida era jogado no lago de fogo. Amada irmã Helena, Igreja de Cristo, nós estamos a ter esta conversa numa altura em que na semana passada tivemos uma conversa poderosa acerca da pregação sem Deus, quer dizer, pregando na ausência de Deus. E nós dizíamos que a pregação na ausência de Deus não traz transformação nas pessoas. As pessoas não mostram transformação. E isso despertou uma atenção muito especial, mesmo em relação a nós que estamos pregando aqui, nós que fazemos este programa, porque as pessoas que estão sentadas lá em casa, elas observam-nos, amada irmã Helena, e elas conseguem ver todo o mundanismo que tu ainda tens, que eu ainda tenho. Quer dizer, tudo que é do mundo que nós trazemos aqui, nós estivemos pregando, por exemplo, estivemos a falar, e fomos a Gálatas capítulo 5, e ele está a dizer, as coisas de Gálatas 5 são coisas ocultas, são desígnios de coração. Quando 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, ele diz que quando o Senhor vier, eles não se apressem a julgar, até que o Senhor venha, e ele quando vier vai expor os desígnios de coração. Então você vem e vê no Apocalipse capítulo 1, 14, você compreende que não. O Senhor quando vier, as características dele são temerosas. Jesus Cristo que nós conhecemos como manso, como amor, como sei lá, ele vem e João quando olha para ele diz que os seus olhos espelham fogo. E você quando vem aqui em Apocalipse capítulo 20, você entende que afinal de contas, o juízo que está marcado tem estas características. Ele diz aqui que ele vem e assenta num grande trono branco. Ele vem e se assenta neste trono. Este julgamento, na verdade, não acontece dentro do céu. Porque no céu não entra nenhum pecador, amada irmã Helena. Você pode ver aqui que os bêbados vão acordar até o inferno. Quer dizer, até o inferno vai ter que trazer as pessoas que estão no inferno para o julgamento. As almas que estão no inferno vão ter que ser dispensadas para o dia do julgamento. Para serem julgadas e serem todas, cada uma delas, serem galardoadas de acordo com aquilo que fizeram ou de acordo com aquilo que deixaram de fazer. Quer dizer, tudo aquilo que nós fazemos está registrado em algum lugar.
Tudo o que no dia a dia nós fazemos está registrado. O pior de tudo é que Deus não só registrou aquilo que nós fizemos, mas também registrou as intenções do coração. Quer dizer, se eu vou sair à rua e vou pegar, por exemplo, em mim, andar na rua, qual é a minha intenção? Quando eu me vesti na minha casa, qual é a minha intenção? Quando eu sento-me a comer, qual é a minha intenção? Quando eu saí para pregar o evangelho, qual era a minha intenção? Se eu saí para pregar por vaidade, sair para pregar para ser conhecido, sair para pregar para gostarem de mim, sair para pregar para ser motivador, como se fosse um psicólogo que está no púlpito, ele está a dizer, estas intenções serão julgadas. Então, ninguém se apressa. Então, a igreja de Cristo, estes irmãos e esta igreja que está sentada em casa, eles olham para estes programas e eles entendem que há uma pregação muito séria que acontece aqui neste lugar, mas o maior problema que pode acontecer para esta pregação, como nós vimos na semana passada, somos nós mesmos, porque se nós formos ausentes do poder de Deus, nós não podemos influenciar aqueles que estão em casa. Se eu e tu, que todos os domingos estamos aqui, ensinamos a eles, eles olham para nós, eles começam a ver imagem do mundo em nós, eles olham em nós, vê em nós, quer dizer, bebedice, vê em nós prostituição, vê mentira, vê adultério. As pessoas que estão ali, elas dizem, não vamos nos apressar a julgar. Haverá um dia em que tu e eu vamos aparecer diante de Deus para responder. Mesmo quando nós nos prepararmos para vir a um programa de televisão, as vestes que nós escolhemos, o tipo de penteado que você, por exemplo, escolhe, o tipo de trato e preparo que você traz. Você é uma mulher, por exemplo. Se você vem aqui para as telas da televisão, para que aquele telespectador ou aquele irmão que está em casa, olhando para ti, te julgue uma bonitinha, uma bonequinha e tudo mais, e depois comece a cair no pecado da cobiça, porque a irmã veio toda pimpom e sei lá o quê. Essas intenções você pode não confessar aqui, mas Deus conhece e Ele registrou. Ele está dizendo que ninguém se apressa a julgar, porque o dia do julgamento há de vir e aquilo que nós viemos fazer aqui, nós vamos ter que responder no reino dos céus. É por isso que nós temos que ter um cuidado, principalmente porque nós estamos a ministrar no santo altar do Senhor e as pessoas olham para nós e dizem, uau, mas aqueles dois parecem mundanos ainda. Por quê? Porque elas conseguem ver todo tipo de mundanismo que nós carregamos. Mas a palavra do Senhor de hoje parece que não está falando mais com a igreja que está em casa. Está falando conosco, está dizendo, não se apressa a julgar. Porque há um dia em que Deus há de vir e Ele vai julgar as intenções do coração. E Ele há de vir expor, está a dizer, há de expor, sabe? Tudo que você escondeu. Se você no serviço fica a cobiçar as colegas, mas porque é servo, é pastor, não pode. Se você no serviço fica a assistir pornografia na internet, as coisas do coração, o Senhor vai expor. Quando nós fazemos coisas, dizemos, se eles olharem para mim e me cobiçarem, não é minha culpa, eles é que são perversos. O Senhor está a dizer, não é só isso. O que vai acontecer é que há coisas que nós fazemos que criam queda para os outros irmãos. E isto não há pressa de julgar, porque Deus, quando vier para vir julgar, Ele vai se assentar num trono branco, o inferno vai trazer os mortos, todos, versículo 12, ele diz, Apocalipse 20, versículo 12 e 20, diz assim, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Ele está a falar de presidentes aqui, está a falar de reis aqui, está a falar de grandes prostitutas que construíram impérios, têm frota de viaturas, têm hotéis e tudo na prostituição. Está a falar aqui de presidentes de pastores, grandes pastores, que se diziam pastores e profetas, que agora estão no inferno. Está a dizer que vão aparecer diante dele para poder responder. E ele continua, e abriram-se os livros, estavam diante de Deus, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. Primeiro abrem-se os livros que têm as nossas obras, montões de livros, onde todas as nossas mentiras, todas as intenções do coração estão registradas lá. E você vê que quando todos aparecem diante de Deus, Ele diz, e deu o mar os mortos que nele havia, quer dizer, todo aquilo que segura o morto, o inferno, o mar, a terra, tudo vai entregar os mortos, Pastor, para que eles sejam julgados, Pastor, naquele dia. E tu consegues ver que este julgamento aqui é pelas obras, aquilo que nós fizemos, mas acima de tudo, as intenções do coração serão expostas. Este é o dia em que nós saberemos quem é o verdadeiro cristão. Na verdade, há muita coisa perversa que fazemos no coração
que nunca imaginamos sequer que Deus vai julgar. E naquele dia vai julgar. Sim, minha amada irmã. Pastor, o mar, todas as pessoas que morreram no mar, elas todas irão comparecer. Aquele que morreu por acidente, a Bíblia está a dizer que todas essas pessoas, não sei se a pessoa dormiu, não acordou mais, todas estas pessoas não estão esquecidas. Elas estarão nesse julgamento. Todo aquele que morreu no mar, o mar vai dizer, olha, estão aqui as tuas pessoas, aqui estão as pessoas que morreram aqui. E assim será o julgamento. Todos nós vamos aparecer diante deste julgamento. O julgamento do trono branco é uma coisa. Há um julgamento que acontece dentro do céu, onde as pessoas são galardoadas e cada um recebe as suas coroas de acordo também com aquilo que ele fez. O mais importante aqui, quando nós voltamos para a primeira escritura, que é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, é verificar que a falta de pressa, quando eles não se apressem a julgar, até que o Senhor se manifeste, Ele que quando vier vai expor os desígnios de coração. Está a vir desmoronar, está a vir desmontar esta nossa cristianidade, sabe, aparente, amada irmã Helena. Porque nós somos esse tipo de cristãos. Porque nós queremos ser cristãos, mas não temos problemas de nos parecer com o mundo. Quando o pastor se veste para ir ao púlpito, ele se inspira num cantor mundano. Um cantor de marrabenta, um cantor de, sei lá, de rap, um cantor de rock. Quando as irmãs se levam para a igreja, preparam-se também como o mundo. Comparam-se com as cantoras de pop, de rap, de marrabenta, de zucuta e de panza. Você olha para as irmãs e olha para o mundo, é tudo igual. Ele está a dizer, ainda que você diga que eu sou filho de Deus, eu não tenho problemas, porque nós temos aquela coisa, não, Deus não se importa com as aparências, eu posso fazer isso tudo. Sabe, eu expliquei outro dia aqui, mesmo em relação, o que é que faz, por exemplo, uma mulher, toda ela, quando ela vai se pintar, vai se produzir, qual é o problema? A intenção do coração, qual é que é? Porque não há essa brincadeira de dizer que não, só fui fazer para me corrigir. Corrigir-se de quê? Há uma intenção por detrás, que naquele dia Deus vai colocar no julgamento, Ele vai julgar. E Ele vai dizer, uau, como é possível que uma filha que se chamava filha de Deus, todos os dias estava no altar a pregar, mas afinal quando eu olho para ela, as vestes, a forma como seleciona as roupas, seleciona as blusas, as suas próprias pinturas, sobe no púlpito com a intenção de desejar, que desperte interesse naquele quem lhe assiste e começa a achar, uau, a irmã está chique bem, a irmã está sei lá o quê, e depois começam a ligar e começam a ficar fãs e depois a imoralidade entrou. Deus conhece estas intenções e Ele está a dizer os desígnios do coração. Eu te peço para voltar a ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, para você entender que o dia do julgamento que está marcado, o que é que Deus há de vir fazer? Vem acabar com a hipocrisia, a falsa fé cristã, que se parece com o mundo e diz que Deus não tem nada a ver com isso. Ele tem muito bem, porque aquilo que faz com que eu queira me parecer com o mundo não está fora, está no coração. A parte de fora é a manifestação dos desígnios do coração. Sim, 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem antes do tempo. Não julgue antes do tempo. Haverá tempo de julgamento. Esse dia é inevitável. O inferno vai entregar os mortos, os mares vão entregar os mortos, a terra vai entregar os mortos, os presidentes, os reis, as rainhas, os pastores, os chamados apóstolos, profetas, os falsos apóstolos vão aparecer com todas as garrafinhas de água que venderam na mentira. Quer dizer, eu nem sei que tipo de armazém. Você que é pastor, que andou a pregar e vender água, vender azeite, vai aparecer com tanques de azeite atrás e as garrafinhas e as tampinhas que você vendeu. Este é um dia em que os desígnios do coração vão aparecer. Suas justificações naquele dia não vão funcionar. Por quê? Porque a evidência estará clara. Sim, continua. Esperem que o Senhor venha. Espera que Ele venha. Há um dia em que Ele há de vir. O dia está marcado. Você pode hoje se prostituir e ainda sair disso. Você pode hoje mentir e conseguir sair disso. Você hoje pode pecar e conseguir sair disso. Mas há um dia em que o Senhor há de vir. O pior que pode acontecer a alguém é o Senhor chegar a nos apanhar a fazer essas coisas. Sim, continuando, minha amada irmã. Sim.
Ele revelará pela luz as coisas que agora estão escondidas na Não é escuridão. possível que a escuridão prevaleça. Então é aqui onde as coisas escondidas, eu gosto muito da forma como o texto está redigido na sua Bíblia. Ele diz que virá e vai revelar as coisas que a escuridão esconde. Porque hoje nós podemos fingir que somos sérios, mas somos imundos. Nós podemos fingir que somos pessoas moralmente corretas, mas somos imorais. Nós podemos fingir toda sorte de coisa, mas no dia do julgamento, o Senhor aparece como João lhe viu. Ele diz que os seus olhos espelham fogo. Então a luz é tremenda, o fogo é tão grande, o pecado não tem onde se esconder. E este dia ele vem e vem expor toda a vergonha que nós, hoje em dia, amada irmã Helena, nós somos pregadores, mas nós caímos na vergonha, porque as pessoas olham para nós e podem ter dúvidas, mas o dia do Senhor, tudo aquilo que nós escondemos no coração vai aparecer. E o Senhor vai olhar para ti, o Senhor vai olhar para mim, mas acima de tudo Ele vai carregar tudo o que nós, quando vinhamos a este programa, se por exemplo eu venho a este programa, sento aqui, estou a pregar, estou a cobiçar a ti, Deus vai colocar isso no chão, dizer: Antônio, você ia à Top TV, pregava lá e você cobiçava a irmã. Se você faz a mesma coisa, Ele vai te expor, vai dizer: você ia ao programa e em vez de estar a pregar, ficava a cobiçar o pastor. Se você vem aqui ao programa e quer se colocar na montra para poder ser uma opção para os jovens e as jovens, o Senhor vai dizer: Pastor Antônio, você ia à televisão para se expor, para as meninas caírem no pecado sexual contigo. Então este é um dia terrível, amada irmã. E o pior de tudo é que, se você ouvir 1 Coríntios, ele diz que este dia está marcado. É como se este dia não fosse ser adiado. E vamos ser julgados de acordo com aquilo que nós fizemos ou aquilo que nós deixamos de fazer. Sim, diz, irmã. E mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Pronto! Aquilo que está dentro. Quando você foi beber, quando você usou mini saia, qual era a intenção? Quando foi usar o decote, mostrar as mamas, qual era a intenção? Quando você se pintou, qual era a intenção? Quando você saiu a pôr os perfumes caros e sair na rua se entregar, qual era a intenção? Ele vai expor as intenções do coração. Está a dizer, em outras palavras, não há pressa. É por isso que a amada igreja está lá em casa observando, já, uau, aqui a coisa que não está certa, mas já um dia em que isso vai ser julgado. Pastor, a Bíblia também nos chama a atenção para guardarmos nosso coração. Porque é no coração, sim, onde as coisas começam. Então é aqui onde, amada irmã, você pegou... Nós podemos falar, sim, mas tudo vem do coração. E ela exorta mesmo para que nós guardemos o nosso coração. É por causa disto que tu vês, essa é uma citação muito poderosa, que eu já coloquei esta minha indignação aqui, que eu não sei como é que nós podemos querer nos parecer com marginais. Eu sou pastor, de repente quero me parecer com as rudes das estradas de Nova York e dos subúrbios da Califórnia. Qual é a intenção que tem neste coração? Exatamente, qual é a intenção? Quando eu começo a vestir-me como rapper, ir saltitar no púlpito, o chapéu virado para lá, como se eu fosse maluco, quer dizer, as coisas dos drogados, dos subúrbios, dos bairros violentos do mundo, né? E como é que eu, como pastor, quero me identificar com isso? Qual era a intenção? A mesma coisa acontece quando uma mulher cristã vai se vestir totalmente como se fosse Beyoncé, toda nua, no púlpito, no altar. Essas maquiagens pesadas que vocês fazem, essas pinturas pesadas que vocês... Qual é a intenção? Ele está dizendo, isso não é uma questão daqui de fora. Guarda o seu coração, é que isso está dentro. Antes de você se pintar, você já escolheu, eu quero me pintar como fulano. Antes de você ir escolher uma calça grande que entram 2 pães de 40 meticais lá atrás, você também escolheu com quem você quer se parecer. Ele está dizendo, qual é a intenção que está no coração que nós fazemos? Então, 1 Coríntios 4:5, ele diz, não tenham pressa, há um dia em que o julgamento vai acontecer e este dia as intenções do coração serão expostas. Então, sim, minha irmã. É inútil nós ficarmos a apontar o dedo ao próximo. É inútil nós ficarmos muito tempo a julgar os outros, porque o Senhor está a dizer, nós temos que ensinar, sim, mas é muito, como o pastor estava a explicar, que nós estamos aqui a trazer a palavra, mas o Senhor está a dizer, esperem, porque há um dia que tudo isso vai se revelar. Então, outras vezes, nós vemos pessoas que buscam de todas as maneiras apontar o dedo, não, mas ele não está certo, ele não fala direito do jeito que nós queríamos ouvir.
outras vezes nós pecamos assim. Amada irmã Helena, há uma grande responsabilidade para nós que pregamos a palavra. Porque nós, quando pregamos a palavra de Deus, nós estamos a confrontar o estilo de vida que as pessoas levam. E o problema é que a palavra que nós pregamos, não precisam ser eles a julgar a nós. É ela que está nos a julgar. Somos nós que estamos sentados aqui a dizer a eles. Nós lemos semana passada, por exemplo, Gálatas 5. Ele fala que os prostitutos, os adúlteros que cometem o suicídio, os homicidas, a lascívia, isso tudo não entra no reino dos céus. Mas eles, quando olham para nós a partir de casa, eles veem as características desse povo todo. Estão a olhar para nós, estão a ver essas características todas. Então não é preciso que eles nos julguem. Por quê? Porque as coisas estão tão óbvias. O que vai acontecer é que se nós os dois, se os outros pastores, pregadores e aquele que é ministro de Deus não mudar o estilo de vida, o que vai acontecer é que não importa. Deus há de chegar e vai expor as intenções do coração. Então as coisas de dizer que não, Deus não se importa com a parte exterior vão acabar. Porque tudo aquilo que está fora vem do coração. E você dizia muito bem. Há também quem diga, todos nós vamos morrer na mesma. Mas para onde nós vamos depois? Vai acordar. Você viu Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. O morto, até aquele que já está no inferno, vai ter que ser entregue para ser julgado. Então, porque o dia do julgamento está marcado. Enquanto não chegar, Deus não vai se apressar de julgar ninguém até chegar naquele dia. Estás a entender a gravidade? Esta primeira morte é apenas um estágio. Ele vai retirar do inferno para vir julgar. Quer dizer, você já está no inferno a sofrer. O Senhor já dizer que isso ainda não é nada. A sua alma ainda não está passando pelo prêmio que você merece. Então ele vai retirar, vai ser entregue para ser julgado. É aqui onde a gravidade, amada irmã Helena, está na mensagem que nós pregamos, porque ela acaba julgando-nos a nós mesmos quando nós somos hipócritas, quando nós pregamos e nós próprios não mudamos. Por quê? Porque nós estamos a dirigir um povo, nós estabelecemos um culto santo, todos os domingos entramos nas casas das pessoas, mas elas podem olhar para nós e podem dizer, uau, isto é uma pregação vazia, porque as mesmas pessoas que pregam não se transformam com a pregação. Mesmo por causa do tempo, a produção já está mesmo a chamar a atenção. Gostaria que deixasse últimas considerações. Amém. A Igreja de Cristo Moçambique, parece que hoje a conversa foi muito poderosa. Nós também sentimos-nos profundamente tocados com ela. Esperamos que Deus possa nos mudar e deixarmos de ser hipócritas e pregarmos e nós não sermos a imagem do que nós pregamos. E esta semana, se Deus quiser, estarei aqui na província, aliás, aí na província de Sofala, na cidade da Beira, onde, se Deus quiser, vamos fazer os próximos 1 ou 2 programas, dependendo daquilo que o Senhor permitir. Então, para aquele que quiser entrar em contato com o pastor Antônio, penso que a produção já deixou o contacto aí no rodapé, se não deixou, eu peço para deixarem, e que podem entrar em contato. Eu quero agradecer a nossa amada irmã Helena, que eu hei de haver virtualmente ao longo deste tempo. Então, é por causa disto que, enquanto ministro da palavra de Deus, não pode ser que o pastor Antônio, quando aparecer na Beira, seja um escândalo. Imaginou ser apanhado lá a dançar rap e rock nas discotecas da Beira, porque não está em Maputo. Então, só fala, Deus abençoe. Se Deus quiser, estaremos lá juntos. Para aqueles que quiserem entrar em contato. Shalom. Agradecer. Muito obrigado, pastor. Amém. Estaremos juntos todos os dias, até que o Senhor... Amém. Agradecer também o carinho da sua audiência, muito obrigado, fique desse lado, mas há algo que devemos fazer, temos um grande TPC para a nossa vida, vamos acatar, vamos sim acolher esta repreensão, porque esta ação para todos nós, acatar esta mensagem para a nossa vida, para a nossa transformação, o fim está próximo, então o que nós temos que fazer, tudo isto vai passar, vamos louvar a Deus, vamos sim entregar nossa vida a Deus, não importa como, vamos ajoelhar e dizer, Senhor, estou aqui, não sei como, dirija apenas a nossa vida, fique desse lado. Nosso encontro fica marcado para o próximo domingo, mas não perca a repetição quando forem pontualmente 21 horas. Entraremos em sua casa mais uma vez. Fique bem até lá. Shalom.